A história da serpente no Jardim do Éden é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais profundas e cheias de camadas de significado. Muitos de nós crescemos ouvindo a narrativa como um simples conto sobre a desobediência de Adão e Eva. Mas ao examinarmos os textos bíblicos com mais atenção, percebemos que ela é muito mais do que isso. É um relato que toca em questões espirituais, cósmicas e morais, revelando a batalha entre o bem e o mal e a promessa de um Redentor que transformaria o destino da humanidade. No Jardim do Éden, a serpente não é apenas um animal comum. O texto hebraico original utiliza a palavra nachash para descrevê-la, e esse termo é extremamente rico em significado. Ele pode ser traduzido como serpente, mas também carrega conotações de brilho e encanto. Isso sugere que o Nachash não era uma simples cobra, mas algo muito mais complexo. Seu papel na narrativa bíblica é o de um ser astuto, manipulador e maligno, um emissário das trevas que trabalha para minar o plano de Deus. Desde o início da Bíblia, vemos que Deus criou o mundo com ordem e propósito. Tudo era bom, harmonioso e refletia sua perfeição. No centro dessa criação perfeita estava o Jardim do Éden, um lugar onde Adão e Eva viviam em comunhão direta com Deus. Eles foram criados à sua imagem e receberam autoridade sobre a criação, mas com uma responsabilidade crucial: obedecer ao comando de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse único limite simbolizava sua confiança e dependência de Deus. Então surge a serpente. Diferente de todos os outros seres criados, ela é descrita como astuta, capaz de usar palavras para questionar e manipular. Sua abordagem com Eva foi estratégica. Ela não começou negando Deus abertamente, mas plantando uma dúvida sutil. Foi isso mesmo que Deus disse? Esse tipo de pergunta é emblemático do método do inimigo. Ele não força, mas seduz. Ele distorce a verdade, fazendo parecer que Deus está escondendo algo bom ou negando liberdade. Ao comerem do fruto, Adão e Eva fizeram mais do que desobedecer. Eles escolheram confiar na palavra da serpente em vez da de Deus. Esse ato de rebeldia trouxe consequências devastadoras. Eles perderam sua inocência, experimentaram vergonha pela primeira vez e foram separados da comunhão perfeita com Deus. A harmonia do Éden foi destruída e a humanidade passou a viver sob os efeitos do pecado e da morte. Mas a história não termina aí. Deus, em sua justiça, pronuncia julgamento sobre todos os envolvidos: a serpente, Eva e Adão. Mas também faz uma promessa poderosa. Em Gênesis 3:15, encontramos o proto-evangelium, ou o primeiro evangelho. Deus diz à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma profecia que aponta diretamente para Jesus Cristo, o Redentor que esmagaria o poder de Satanás. Esse versículo é um divisor de águas na narrativa bíblica. Ele mostra que desde o momento da queda, Deus já tinha um plano para restaurar sua criação. A inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente representa a batalha espiritual que permeia toda a história da humanidade. É uma luta que começou no Éden, mas que foi decisivamente vencida na cruz. Ao longo da Bíblia, vemos como essa promessa se desenrola. Em passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, encontramos descrições de um ser celestial que caiu por causa de seu orgulho. Muitos estudiosos identificam esse ser como Satanás, o adversário de Deus. Ele é descrito como cheio de sabedoria e beleza, mas sua ambição o levou à ruína. Essas descrições se alinham com a visão da serpente no Éden, que não é apenas um animal, mas uma representação do próprio Satanás. No Novo Testamento,
O papel de Satanás como inimigo de Deus e da humanidade fica ainda mais claro. Ele é descrito como o pai da mentira, em João 8,44, e como aquele que se disfarça como anjo de luz, em 2 Coríntios 11,14. Essas características ajudam a explicar como ele foi capaz de enganar Eva no Éden. Sua aparência e palavras pareciam confiáveis, mas sua intenção era destruir a relação entre Deus e a humanidade. A promessa de Gênesis 3,15 é cumprida em Jesus Cristo. Ele é o descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Sua vida, morte e ressurreição marcaram a vitória definitiva sobre Satanás. Na cruz, Jesus desarmou os poderes das trevas, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. Colossenses 2,15. Essa vitória não foi apenas espiritual, mas cósmica, pois restaurou a ordem que havia sido quebrada pela queda. Jesus é frequentemente comparado a Adão no Novo Testamento. Em Romanos 5:12 e 21, Paulo escreve que, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a salvação veio por meio de outro. Jesus é o segundo Adão, que viveu em perfeita obediência e reverteu os efeitos da queda. Sua obediência e sacrifício trouxeram redenção e vida para todos os que creem. A vitória de Jesus sobre a serpente não foi apenas histórica, ela tem implicações diretas para nossas vidas hoje. Assim como Adão e Eva foram enganados, somos constantemente confrontados com as mentiras do inimigo. Ele continua a usar as mesmas táticas: questionar a palavra de Deus, distorcer a verdade e oferecer promessas vazias que parecem boas, mas levam à destruição. No entanto, em Cristo, temos o poder de resistir. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a discernir as mentiras do inimigo. Em Efésios 6, Paulo nos exorta a vestir a armadura de Deus, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas ferramentas nos ajudam a enfrentar as batalhas espirituais do dia a dia e a permanecer firmes na fé. A história da serpente no Éden nos ensina lições importantes sobre o caráter de Deus, a natureza do pecado e a necessidade de um Salvador. Ela nos lembra que Deus é fiel às suas promessas e que, mesmo nos momentos de maior escuridão, Ele está trabalhando para trazer redenção e restauração. Também nos desafia a confiar em sua palavra e a rejeitar as mentiras do inimigo, sabendo que, em Cristo, já temos a vitória. A batalha espiritual que começou no Éden ainda continua, mas temos a certeza de que o mal não terá a palavra final. Apocalipse 20:10 descreve o destino final de Satanás. Ele será lançado no lago de fogo, selando sua derrota definitiva. Essa promessa nos dá esperança e força para perseverar, sabendo que Deus está no controle e que sua justiça prevalecerá. Enquanto aguardamos a consumação do plano de Deus, somos chamados a viver como embaixadores do seu reino. Isso significa compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros, resistir às tentações do inimigo e buscar uma vida que reflita a graça e o amor de Deus. A história do Éden não é apenas um relato do passado. Ela é uma chamada para a ação no presente e uma promessa de um futuro glorioso. Quer descobrir mais sobre essa jornada fascinante pela história da redenção? Inscreva-se para continuar explorando as profundezas das Escrituras e entender como elas se aplicam à sua vida. Deus tem um plano incrível para você e Ele deseja que você faça parte dessa história. A promessa de redenção feita em Gênesis 3:15 é uma das passagens mais extraordinárias de toda a Escritura, pois revela que Deus, em sua infinita sabedoria, já tinha um plano para lidar com as consequências do pecado antes mesmo que ele se manifestasse. A queda de Adão e Eva trouxe caos e desordem à criação, mas Deus não foi pego de surpresa.
Ele estabeleceu um caminho para restaurar a humanidade, a comunhão com Ele, um caminho que culminaria na vitória definitiva de Jesus Cristo. A batalha entre a descendência da mulher e a da serpente é central para a história bíblica. Desde o Éden, Satanás tem trabalhado para frustrar os planos de Deus, mas a Escritura revela que seus esforços são sempre insuficientes diante da soberania divina. A história de redenção é, em última análise, uma história de vitória de Deus sobre o mal, uma vitória que é alcançada de forma decisiva na cruz. Para entender melhor a profundidade dessa vitória, precisamos examinar como Satanás continua a agir no mundo e como podemos resistir às suas estratégias. O Novo Testamento nos dá um vislumbre claro da maneira como ele opera. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos de que o diabo anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Sua estratégia não mudou desde o Éden. Ele usa o engano, a dúvida e o medo para afastar as pessoas de Deus. Um exemplo clássico dessa estratégia é encontrado na tentação de Jesus no deserto. Em Mateus 4, lemos que, após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus foi abordado por Satanás, que tentou persuadi-lo a desobedecer a Deus. Assim como no Éden, Satanás usou a distorção da palavra de Deus para tentar enganar. No entanto, ao contrário de Adão e Eva, Jesus resistiu, respondendo a cada tentação com a verdade das Escrituras. Esse episódio não é apenas uma demonstração da fidelidade de Jesus, mas também um modelo para nós sobre como enfrentar as tentações do inimigo. Satanás sabe que para nos afastar de Deus, ele precisa minar nossa confiança na sua palavra. Essa foi a essência do ataque no Éden e continua sendo sua estratégia principal. Ele busca nos convencer de que Deus não é confiável, que suas promessas não são verdadeiras ou que seus mandamentos são restritivos e opressivos. Mas, assim como Jesus demonstrou no deserto, a melhor maneira de combater essas mentiras é estar firmemente enraizado na verdade da palavra de Deus. Além disso, a história do Éden nos ensina algo crucial sobre o pecado. Ele nunca cumpre suas promessas. A serpente prometeu a Eva que comer do fruto proibido a tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. No entanto, o que ela e Adão descobriram foi que o pecado trouxe vergonha, separação e morte. Esse padrão se repete em todas as tentações. O pecado pode parecer atraente no início, mas suas consequências são sempre devastadoras. É aqui que a mensagem de redenção brilha com mais força. Apesar da rebeldia de Adão e Eva, Deus não os abandonou. Ele providenciou roupas de peles para cobrir sua vergonha, um ato que muitos interpretam como o primeiro sacrifício, apontando para o sacrifício definitivo de Jesus. Essa ação de Deus é um lembrete poderoso de sua misericórdia e graça. Mesmo em meio ao julgamento, ele oferece esperança. Essa esperança se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Ele é o descendente prometido em Gênesis 3:15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Sua vitória foi alcançada de forma paradoxal, através de sua morte na cruz. No momento em que parecia que Satanás tinha triunfado, Jesus estava, na verdade, desarmando os poderes das trevas e triunfando sobre eles. Colossenses 2:15. Sua ressurreição foi a confirmação de que o pecado e a morte tinham sido vencidos de uma vez por todas. A obra de Jesus não apenas derrotou Satanás, mas também abriu o caminho para que a humanidade fosse reconciliada com Deus. Ele restaurou o que foi perdido no Éden, oferecendo-nos a oportunidade de viver em comunhão com o Criador. Essa reconciliação não é apenas espiritual, mas também cósmica. Em Romanos 8, Paulo escreve que toda a criação aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, pois ela também será libertada da escravidão da corrupção. Isso nos mostra que a redenção de Deus é completa,
abrangendo não apenas a humanidade, mas toda a criação. Enquanto aguardamos a consumação desse plano redentor, somos chamados a viver como participantes dessa vitória. Isso significa resistir às tentações do inimigo, assim como Jesus fez, e viver de acordo com os valores do reino de Deus. Em Efésios 6, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura inclui ferramentas espirituais como a fé, a verdade, a justiça e a palavra de Deus, que nos ajudam a enfrentar as batalhas espirituais do dia a dia. Também somos chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Assim como Deus não abandonou Adão e Eva, Ele deseja que todas as pessoas experimentem sua graça e redenção. Em Mateus 28, Jesus nos comissiona a ir e fazer discípulos de todas as nações, proclamando a boa nova de que, por meio dele, podemos ser reconciliados com Deus. Essa missão é um reflexo do coração de Deus, que deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. A história do Éden nos ensina que, apesar da gravidade do pecado, a graça de Deus é maior. Ela nos lembra que, mesmo em nossos piores momentos, Deus está presente, oferecendo-nos esperança e restauração. Sua promessa de redenção em Gênesis 3:15 é um testemunho de sua fidelidade e amor inabaláveis. E ao longo da história bíblica, vemos como ele cumpre essa promessa, culminando na vitória de Jesus Cristo. No entanto, a vitória de Cristo não significa que a batalha espiritual tenha terminado. Satanás ainda está ativo, buscando enganar e desviar as pessoas de Deus. Mas, como seguidores de Cristo, temos a certeza de que sua derrota é certa. Apocalipse 20:10 descreve o destino final de Satanás, quando ele será lançado no lago de fogo para sempre. Essa visão do futuro nos dá esperança e força para perseverar, sabendo que o mal não terá a palavra final. Enquanto vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não, somos chamados a viver de maneira que reflita a vitória de Cristo. Isso significa confiar em Deus em todas as circunstâncias, resistir às mentiras do inimigo e buscar uma vida que glorifique a Deus. Também significa compartilhar essa esperança com outros, apontando para Jesus como o caminho, a verdade e a vida. A narrativa da serpente no Éden não é apenas uma explicação para a origem do pecado, é o início de uma história de redenção que atravessa toda a Bíblia. Ela nos ensina sobre o caráter de Deus, a natureza do pecado e a necessidade de um Salvador. Mais do que isso, ela nos lembra que Deus é fiel às suas promessas e que, mesmo em meio ao caos, Ele está trabalhando para trazer ordem e restauração. Essa história continua a impactar nossas vidas hoje. A batalha espiritual que começou no Éden ainda está em andamento, mas temos a garantia de que, em Cristo, já somos mais que vencedores. Sua vitória é nossa e, por meio dele, podemos viver com confiança, esperança e propósito. Quer aprofundar ainda mais sua compreensão sobre essa jornada fascinante? Inscreva-se agora e explore conosco as maravilhas das Escrituras. Descubra como essa história de redenção pode transformar sua vida e capacitá-lo a viver com propósito e esperança. Ao longo da história bíblica, vemos como o plano de Deus para a redenção é cuidadosamente traçado desde o Éden até a consumação dos tempos. A promessa feita em Gênesis 3:15 de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente não é apenas um vislumbre de esperança no meio do caos da queda, mas também um fio condutor que conecta toda a narrativa das Escrituras. Essa promessa encontra ecos em muitos momentos da história de Israel. Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu que por meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa aliança é uma continuação da promessa feita no Éden.
apontando para o descendente que derrotaria o inimigo e restauraria a humanidade ao seu relacionamento com Deus. Em cada etapa, Deus reafirma seu compromisso de cumprir essa promessa, mesmo diante da infidelidade humana. No decorrer do Antigo Testamento, encontramos figuras que servem como sombras ou tipos de Cristo, apontando para o cumprimento final da promessa de Gênesis 3:15. Davi, por exemplo, é um desses tipos. Em sua vitória sobre Golias, vemos uma prévia do descendente prometido esmagando o inimigo. Golias, um gigante que representava as forças do mal e da opressão, foi derrotado por Davi com uma pedra certeira. Essa imagem de vitória é um reflexo do que Cristo faria de forma definitiva na cruz. Outro exemplo poderoso é encontrado na narrativa do Êxodo. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, ele demonstrou seu poder sobre as forças do mal. O Egito, sob o domínio do faraó, era um símbolo da opressão e do pecado. A libertação de Israel é um lembrete de que Deus não abandona seu povo, mas intervém poderosamente para salvá-lo. Essa libertação aponta para a redenção final que Jesus traria, libertando a humanidade da escravidão do pecado. As profecias messiânicas do Antigo Testamento também desempenham um papel crucial na conexão entre Gênesis 3:15 e o cumprimento em Cristo. Isaías, por exemplo, fala de um servo sofredor que carregaria o pecado do povo e traria cura e paz. Em Isaías 53, lemos que ele seria ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Essa descrição é uma ampliação da promessa do proto-evangelho, mostrando que o descendente da mulher triunfaria sobre o inimigo, mas não sem sofrimento. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos o cumprimento dessas promessas na pessoa de Jesus Cristo. Desde o seu nascimento, Jesus é identificado como o descendente prometido. Em Mateus 1, sua genealogia é traçada de volta a Abraão e Davi, destacando sua conexão com as promessas de Deus. O Evangelho de Lucas também enfatiza que Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo a profecia de Isaías 7:14 e confirmando sua identidade como descendente da mulher. A vida e o ministério de Jesus são marcados por confrontos com as forças do mal desde o início. No relato de Mateus 4, vemos que após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse confronto direto com Satanás ecoa o conflito anunciado em Gênesis 3:15. Jesus enfrentou 3 tentações principais: transformar pedras em pão, lançar-se do templo e adorar Satanás em troca de poder. Em cada caso, ele resistiu, citando as Escrituras e reafirmando sua confiança em Deus. Esse momento não foi apenas uma demonstração de sua fidelidade, mas também uma declaração de guerra contra as forças das trevas. O ministério de Jesus incluiu numerosos encontros com pessoas possuídas por demônios. Em cada caso, ele mostrou sua autoridade sobre esses espíritos malignos, expulsando-os e libertando aqueles que estavam sob seu domínio. Esses eventos não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais de que o reino de Deus estava chegando e que o poder de Satanás estava sendo derrotado. Em Lucas 10:18, Jesus declara: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago", uma afirmação de sua superioridade sobre o inimigo. O clímax dessa batalha ocorre na cruz. A morte de Jesus parecia ser uma vitória para Satanás, mas foi, na verdade, sua derrota mais devastadora. Em Colossenses 2:15, Paulo escreve que na cruz, Jesus desarmou os poderes e autoridades espirituais, triunfando sobre eles publicamente. A promessa de Gênesis 3:15 foi cumprida de forma definitiva quando Jesus esmagou a cabeça da serpente, derrotando o pecado, a morte e o poder de Satanás. A ressurreição de Jesus é a prova final de sua vitória. Ao ressuscitar, ele demonstrou que o poder do pecado e da morte havia sido quebrado.
Aquele que parecia ter sido derrotado na cruz agora estava gloriosamente vivo, oferecendo vida eterna a todos os que creem nele. Em Romanos 5, 17 e 19, Paulo compara Jesus a Adão, destacando que, assim como a desobediência de Adão trouxe pecado e morte ao mundo, a obediência de Jesus trouxe justiça e vida. A obra de Jesus também nos dá poder para resistir às tentações do inimigo. Antes de sua ascensão, ele prometeu enviar o Espírito Santo para capacitar seus seguidores. O Espírito Santo não apenas nos guia e fortalece, mas também nos dá discernimento para reconhecer as mentiras de Satanás e resistir a elas. Em Efésios 6, Paulo descreve a armadura de Deus, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas ferramentas espirituais nos equipam para enfrentar as batalhas diárias contra as forças do mal. A vitória de Jesus também nos dá esperança para o futuro. Em Apocalipse, lemos sobre o destino final de Satanás e de todas as forças do mal. Em Apocalipse 20:10, está escrito que Satanás será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Esse é o fim da serpente, o inimigo que começou sua obra de destruição no Éden. Mas Apocalipse não termina com a derrota de Satanás. Ele culmina com a visão de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Essa visão de restauração final é um lembrete de que a história não termina com a queda. Deus está trabalhando para redimir e restaurar toda a criação. Em Apocalipse 21:4, lemos que Deus enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. A árvore da vida, que foi inacessível após a queda, reaparece no capítulo final da Bíblia, simbolizando a plenitude da redenção e o retorno à comunhão perfeita com Deus. Enquanto aguardamos esse futuro glorioso, somos chamados a viver à luz da vitória de Cristo. Isso significa resistir às tentações do inimigo, buscar uma vida que glorifique a Deus e compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. A batalha espiritual ainda continua, mas em Cristo temos a certeza de que já somos mais que vencedores. Essa história de redenção não é apenas sobre o passado ou o futuro. Ela tem implicações diretas para nossas vidas hoje. Ela nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos lutas e tentações. Ela nos lembra que, apesar das dificuldades, o mal não terá a palavra final. E ela nos convida a participar do plano de Deus para redimir o mundo, vivendo como embaixadores de seu reino e proclamando sua mensagem de esperança. Quer explorar ainda mais essa incrível história de redenção e entender como ela se aplica à sua vida? Inscreva-se agora para receber conteúdos que aprofundam sua compreensão das Escrituras e equipam você para viver com propósito e esperança. Deus tem um plano incrível para a sua vida e Ele deseja que você faça parte dessa história transformadora. A história da serpente no jardim do Éden não é apenas um relato de como o pecado entrou no mundo, mas também o ponto de partida de uma história muito maior e mais gloriosa. A história do plano de redenção de Deus para a humanidade. Desde o momento em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, a criação ficou marcada pelo pecado e suas consequências. Contudo, a promessa de Gênesis 3:15 nos mostra que Deus nunca desistiu de sua criação. Ele imediatamente traçou um caminho para restaurar o que havia sido perdido, culminando na vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, a morte e Satanás. O impacto do pecado foi universal e devastador. Antes da queda, Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, consigo mesmos e com a criação. No entanto, ao escolherem comer do fruto proibido, eles experimentaram algo que nunca haviam conhecido antes: a separação de Deus. Essa separação trouxe vergonha, medo e culpa,
sentimentos que passaram a fazer parte da condição humana desde então. Além disso, a terra foi amaldiçoada e o trabalho, que antes era prazeroso, tornou-se árduo e frustrante. As consequências do pecado não apenas afetaram os seres humanos, mas também toda a criação. É importante notar que, mesmo em meio ao julgamento, Deus demonstrou sua graça. Ao pronunciar a sentença sobre a serpente, ele declarou que haveria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa inimizade seria resolvida quando a descendência da mulher esmagasse a cabeça da serpente, mesmo que fosse ferida no processo. Essa promessa é o proto-evangelium, o primeiro evangelho, e aponta para a vinda de Jesus Cristo, que derrotaria Satanás e restauraria a humanidade à comunhão com Deus. A luta entre a descendência da mulher e a serpente é uma batalha espiritual que percorre toda a história bíblica. Vemos essa luta em diversos momentos-chave, como o conflito entre Caim e Abel, onde Satanás tentou frustrar o plano de Deus, incitando Caim a matar seu irmão. No entanto, Deus preservou a linhagem messiânica por meio de Sete, demonstrando que seu plano de redenção não seria impedido. Mais tarde, na história de Noé, vemos outra tentativa de Satanás de corromper a humanidade. A violência e a maldade haviam se espalhado pela terra, mas Deus interveio, preservando Noé e sua família para que a linhagem messiânica continuasse. Esse padrão se repete ao longo do Antigo Testamento. Satanás tenta destruir o plano de Deus, mas sempre falha, porque a soberania de Deus é inabalável. Um exemplo claro dessa batalha ocorre na história de Israel. Deus escolheu Abraão e prometeu que, por meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa aponta diretamente para Jesus, o descendente de Abraão, que traria salvação ao mundo. Contudo, Israel enfrentou inúmeros desafios, incluindo a escravidão no Egito, a idolatria no deserto e a opressão por nações inimigas. Em cada caso, Deus permaneceu fiel, protegendo e guiando seu povo para que seu plano de redenção fosse cumprido. Um momento particularmente significativo na história de Israel é o Êxodo. A libertação do povo de Deus da escravidão no Egito é uma prévia da redenção que Cristo traria. O sangue do Cordeiro, que foi colocado nos umbrais das portas para proteger os israelitas do anjo da morte, aponta para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa conexão entre o Êxodo e a obra de Cristo reforça a ideia de que toda a Bíblia está interligada, contando a mesma história de redenção. Outro aspecto importante dessa narrativa é o papel da lei. Após libertar Israel do Egito, Deus deu a eles a lei no Monte Sinai. A lei servia como um reflexo do caráter de Deus e como um guia para que seu povo vivesse de forma santa. No entanto, a lei também revelou a incapacidade humana de cumprir perfeitamente os padrões de Deus. Isso apontava para a necessidade de um Salvador, alguém que pudesse cumprir a lei em nosso lugar e nos reconciliar com Deus. Essa necessidade é cumprida em Jesus Cristo. Ele veio como o descendente prometido em Gênesis 3:15, vivendo uma vida perfeita de obediência e, finalmente, entregando-se como sacrifício por nossos pecados. Sua morte na cruz foi o ato supremo de amor e justiça. Ele carregou o peso do pecado da humanidade, enfrentando a separação de Deus para que pudéssemos ser reconciliados com o Criador. O apóstolo Paulo descreve essa obra redentora em Romanos 5, 17 e 19, onde compara Jesus a Adão. Enquanto a desobediência de Adão trouxe pecado e morte ao mundo, a obediência de Jesus trouxe justiça e vida. Essa comparação destaca a natureza substitutiva da obra de Cristo. Ele tomou o lugar de Adão como representante da humanidade, revertendo os efeitos da queda e restaurando-nos a comunhão com Deus.
A ressurreição de Jesus é a confirmação de sua vitória sobre Satanás. Ao derrotar a morte, ele mostrou que o poder do pecado havia sido quebrado. Sua ressurreição também é uma garantia de que aqueles que creem nele compartilharão dessa vitória. Em 1 Coríntios 15, Paulo descreve a ressurreição como a derrota final da morte, quando a morte será destruída e Deus será tudo em todos. Enquanto aguardamos a consumação final do plano de Deus, somos chamados a viver à luz da vitória de Cristo. Isso significa resistir às tentações do inimigo, buscando a verdade na palavra de Deus e vivendo de forma que glorifique o Criador. Também significa compartilhar a mensagem do Evangelho com outros, proclamando que a vitória de Jesus está disponível para todos que colocam sua fé nele. A história da serpente no Éden nos lembra que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Embora Satanás tenha sido derrotado na cruz, ele continua ativo, tentando nos afastar de Deus. Em Efésios 6:12, Paulo nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal. Ele nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada um desses elementos é essencial para resistir às tentações do inimigo e viver de acordo com os valores do reino de Deus. Além disso, somos chamados a orar continuamente, buscando a orientação e a força de Deus em todas as circunstâncias. Apesar das lutas que enfrentamos, temos a certeza de que o mal não terá a palavra final. A Bíblia nos dá uma visão clara do destino final de Satanás. Em Apocalipse 20:10, lemos que ele será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Essa visão do futuro nos dá esperança e confiança de que Deus triunfará completamente sobre o mal. Essa esperança é ampliada em Apocalipse 21 e 22, onde lemos sobre o novo céu e a nova terra. Nesse cenário glorioso, Deus habitará com seu povo, e todas as coisas serão restauradas. Não haverá mais morte, dor ou separação de Deus. A árvore da vida, que foi inacessível após a queda, estará presente, simbolizando a plenitude da redenção. Essa visão final nos lembra que a história do Éden não é apenas sobre o passado. Ela aponta para um futuro glorioso em que Deus restaurará todas as coisas. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver com esperança e propósito, confiando na fidelidade de Deus e proclamando sua mensagem de redenção. Quer continuar explorando as profundezas dessa história de redenção e descobrir como ela pode transformar sua vida? Inscreva-se agora para receber mais conteúdos inspiradores e relevantes. E junte-se a nós nessa jornada de fé e descoberta. Deus está escrevendo uma história incrível e Ele deseja que você faça parte dela. A história da serpente no Jardim do Éden não apenas nos apresenta a origem do pecado, mas também estabelece o tema central da Bíblia: a batalha entre o bem e o mal e o plano redentor de Deus para derrotar Satanás e restaurar sua criação. Desde o início, a narrativa bíblica é clara em mostrar que Deus não foi surpreendido pela queda da humanidade. Pelo contrário, Ele tinha um plano soberano para trazer redenção e vitória sobre as forças do mal. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus trabalha para cumprir sua promessa de Gênesis 3:15. Essa promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente aponta para Jesus Cristo, que venceria Satanás de forma definitiva. Essa batalha espiritual, que começou no Éden, percorre toda a história bíblica e culmina na vitória de Jesus na cruz e na ressurreição. Um dos aspectos mais fascinantes dessa narrativa é como ela mostra a interação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana.
Deus é o autor da redenção, mas Ele chama as pessoas a participar de seu plano. Desde os patriarcas até os profetas, Deus usou indivíduos para preparar o caminho para a vinda de Cristo. Cada um deles teve um papel na luta contra as forças do mal e na preservação da linhagem messiânica. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para ser o pai de uma nação que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Essa promessa estava diretamente ligada à promessa de Gênesis 3:15, pois a linhagem de Abraão culminaria em Jesus, o Salvador do mundo. Apesar dos desafios e falhas de Abraão, Deus permaneceu fiel à sua promessa, guiando e protegendo sua descendência. Mais tarde, vemos a mesma fidelidade de Deus na vida de Davi. Ele foi escolhido para ser rei de Israel e recebeu uma promessa de que sua linhagem permaneceria para sempre. Essa promessa é cumprida em Jesus, que é frequentemente referido como o filho de Davi. Assim como Davi enfrentou gigantes e inimigos, Jesus enfrentou o maior inimigo de todos, Satanás, e o derrotou. Esses exemplos nos mostram que, apesar das falhas humanas, Deus sempre cumpre suas promessas. A batalha contra o mal é real, mas a vitória é garantida porque Deus é soberano. Isso é evidente na maneira como Ele protegeu a linhagem messiânica ao longo da história, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Desde o cativeiro no Egito até o exílio na Babilônia, Deus permaneceu fiel, garantindo que seu plano de redenção fosse cumprido. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos o cumprimento de todas essas promessas em Jesus Cristo. Ele é o descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Sua vida, morte e ressurreição não foram apenas eventos históricos, mas o clímax da batalha espiritual que começou no Éden. Cada aspecto do ministério de Jesus foi uma declaração de guerra contra as forças das trevas. No início de seu ministério, Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Esse confronto ecoa a tentação no Éden, mas com um resultado muito diferente. Enquanto Adão e Eva sucumbiram à tentação, Jesus resistiu, citando as Escrituras e reafirmando sua confiança em Deus. Esse momento marcou o início da derrota de Satanás e mostrou que Jesus era o Salvador perfeito, incapaz de pecar. Durante seu ministério, Jesus também demonstrou autoridade sobre os demônios. Ele expulsava espíritos malignos, libertava os oprimidos e proclamava a chegada do reino de Deus. Esses eventos não foram apenas atos de compaixão, mas também sinais de que o poder de Satanás estava sendo desmantelado. Cada milagre, cada cura e cada libertação era um lembrete de que Jesus era o Rei prometido que venceria as forças do mal. O ponto culminante dessa batalha foi a cruz. A morte de Jesus parecia ser uma vitória para Satanás, mas foi, na verdade, sua derrota mais significativa. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, reconciliando-nos com Deus e desarmando os poderes espirituais do mal. Colossenses 2:15 descreve como Jesus desarmou os poderes e autoridades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Esse foi o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15. A cabeça da serpente foi esmagada. A ressurreição de Jesus confirmou sua vitória. Ao ressuscitar, ele demonstrou que o poder do pecado e da morte havia sido derrotado. Sua ressurreição é a garantia de que aqueles que creem nele também compartilharão dessa vitória. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, a ressurreição é a base de nossa esperança. Porque Jesus vive, podemos ter certeza de que a morte não tem a palavra final. A vitória de Jesus também nos capacita a resistir às tentações do inimigo. Em Efésios 6, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura inclui ferramentas espirituais como a verdade,
a justiça, a fé e a palavra de Deus, que nos ajudam a enfrentar as batalhas diárias contra o mal. Além disso, Jesus nos deu o Espírito Santo, que habita em nós e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos ajuda a discernir as mentiras do inimigo. Com ele, podemos resistir às tentações e viver em vitória, sabendo que já somos mais que vencedores em Cristo. Apesar de Satanás ainda estar ativo no mundo, sua derrota final é certa. Em Apocalipse 20, lemos que ele será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Esse destino final é um lembrete de que o mal não terá a palavra final. Deus triunfará completamente e toda a criação será restaurada. Apocalipse 21 e 22 nos dão uma visão gloriosa desse futuro restaurado. Nesses capítulos, vemos a descrição de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. A árvore da vida, que foi inacessível após a queda, estará presente, simbolizando a plenitude da redenção. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver como embaixadores do reino de Deus. Isso significa proclamar a mensagem do Evangelho, resistir às tentações do inimigo e buscar uma vida que glorifique a Deus. Também significa viver com esperança, confiando na fidelidade de Deus e aguardando o dia em que Ele restaurará todas as coisas. A história da serpente no Éden não é apenas uma explicação para a origem do pecado. É o ponto de partida de uma história maior, a história da redenção. Ela nos lembra que, apesar das consequências devastadoras do pecado, Deus é fiel e está trabalhando para trazer restauração. Sua promessa de Gênesis 3:15 foi cumprida em Jesus Cristo, e essa vitória tem implicações diretas para nossas vidas hoje. Se essa mensagem impactou você e despertou seu desejo de conhecer mais sobre o plano de Deus, inscreva-se agora para receber conteúdos que aprofundam sua compreensão das Escrituras. Junte-se a nós nessa jornada de fé, esperança e descoberta. Deus tem um propósito incrível para a sua vida e Ele quer que você faça parte de sua história redentora. A história que começa no Jardim do Éden não é apenas um relato sobre a queda da humanidade, mas uma introdução à vitória de Deus sobre o mal. Essa narrativa conecta o início da criação à redenção final, oferecendo esperança em meio ao caos e mostrando como Deus, em sua soberania, restaura o que foi perdido. A promessa de Gênesis 3:15, o proto-evangelium, é a base dessa esperança. Desde o início, Deus declarou que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que fosse ferida no processo. Essa profecia aponta para a vitória de Jesus Cristo na cruz e para o destino final de Satanás. É uma mensagem poderosa que revela o compromisso de Deus em redimir sua criação e vencer o mal de forma definitiva. Quando olhamos para a história da serpente no Éden à luz de toda a Bíblia, percebemos que ela não é um evento isolado, mas o ponto de partida de um plano redentor que atravessa gerações. Desde a promessa feita a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência, até o êxodo de Israel do Egito e os escritos dos profetas, vemos Deus trabalhando para preparar o caminho para a vinda de Cristo. Jesus é o clímax dessa história. Ele é o descendente prometido, nascido de uma mulher, que veio para derrotar o poder de Satanás e trazer redenção à humanidade. Sua vida, morte e ressurreição não apenas cumpriram as profecias do Antigo Testamento, mas também reverteram os efeitos da queda. A cruz foi o campo de batalha onde essa vitória foi alcançada. Quando Jesus morreu, Ele tomou sobre si o pecado do mundo, enfrentando a ira de Deus para que pudéssemos ser reconciliados com o Criador. A promessa de Gênesis 3:15 foi cumprida de forma definitiva. A cabeça da serpente foi esmagada,
mesmo que o calcanhar de Jesus tenha sido ferido. Sua ressurreição, 3 dias depois, foi a confirmação de sua vitória e a garantia de que o poder do pecado e da morte foi derrotado. Essa vitória tem implicações profundas para nossas vidas hoje. Em Cristo, temos acesso à mesma autoridade que ele exerceu sobre as forças do mal. Não precisamos mais viver como escravos do pecado. Podemos caminhar em liberdade, sabendo que já somos mais que vencedores. Como Paulo escreve em Romanos 8, 37 e 39, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, a batalha espiritual continua. Satanás ainda tenta enganar e desviar as pessoas de Deus, mas sua derrota final é certa. Em Apocalipse 20, lemos que ele será lançado no lago de fogo, selando sua destruição completa. Essa visão do futuro nos dá esperança de que, apesar das lutas e tentações que enfrentamos, o mal não terá a palavra final. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver de acordo com a vitória de Cristo. Isso significa resistir às mentiras do inimigo, confiar na palavra de Deus e proclamar a mensagem do Evangelho. Também significa viver com esperança, sabendo que Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. A visão de Apocalipse 21 e 22 nos dá um vislumbre do que está por vir. Um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo e todas as coisas serão feitas novas. A árvore da vida, que foi inacessível após a queda, estará presente, simbolizando a plenitude da redenção. Não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Tudo será restaurado e a criação voltará ao estado de harmonia que existia no Éden. Essa visão final é um lembrete poderoso de que a história da serpente no Éden não termina com a queda. Ela aponta para uma redenção gloriosa, uma vitória completa e uma restauração perfeita. É uma mensagem de esperança que nos inspira a perseverar, sabendo que Deus é fiel e que Ele cumprirá suas promessas. Ao refletirmos sobre essa narrativa, somos desafiados a viver à luz da vitória de Cristo. Como seguidores de Jesus, somos chamados a resistir ao pecado, buscar a verdade e viver de forma que glorifique a Deus. Também somos chamados a compartilhar essa mensagem de esperança com os outros, proclamando o Evangelho e apontando para a vitória de Jesus. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja aprofundar sua compreensão das Escrituras e descobrir como essa história de redenção se aplica à sua vida, inscreva-se agora. Junte-se a nós para explorar mais profundamente as verdades da Bíblia e aprender como viver de acordo com o plano de Deus. Deus tem um propósito incrível para você. Ele quer que você experimente a liberdade, a vitória e a esperança que são possíveis por meio de Jesus Cristo. A história do Éden não é apenas sobre o passado. É uma história que continua a impactar nossas vidas hoje e nos aponta para o futuro glorioso que Deus preparou para aqueles que o amam. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada. Deus está trabalhando para restaurar sua criação e trazer a vitória final sobre o mal. E Ele quer que você seja uma parte ativa dessa história. Inscreva-se agora e descubra como você pode viver com propósito e esperança à luz da incrível história de redenção de Deus.